um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, a tua palavra é santa. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que impressiona qualquer leitor do Evangelho de João, teve um pastor que na década de começo dos anos 80, ele pregou o capítulo 1 de João durante 11 meses e não terminou, que ele morreu. Era o pastor como é a pessoa que tem um nome igual ao outro, como é que é? Homônimo, né? Eu sou João Marques Pedrosa, ele era João Marcos Pedrosa. Então, é impressionante, né? Mas ele pregou 11 meses sobre o capítulo 1 de João, e ele não conseguiu, com 11 meses, não conseguiu acabar porque ele morreu. E nesse versículo 10, eu lembro bem que ele pregava na igreja, depois ele pregava na rádio também, a rádio de Santos, que transmite em Santo André, pegava muito bem os programas evangélicos da rádio Guarujá de Santos. Então, quando a gente olha esse versículo 10, eu me lembro que ele dizia: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Presta atenção numa coisa: você criar uma coisa, se é inanimada, tudo bem, ela não vai reconhecer você mesmo. Mas você criar uma coisa que pensa, que fala, que vê, que sente, e não conhecer quem criou. Estou dizendo as palavras que ele começou pregando por aí. E eu, diante desse texto, nós estamos aqui meditando, hoje nós vamos dar sequência, falando sobre os títulos do Senhor Jesus Cristo, e eu quero continuar falando sobre isso. E quando a gente olha no verso 14 aqui, tem mais um título de Cristo que muitas vezes é esquecido por nós como cristãos. Somos criaturas de Deus, nascemos de Deus porque Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, como diz a Bíblia Sagrada. Nós nascemos pelo Espírito, pela Palavra, e muitas vezes nós não conhecemos, como os judeus não conheceram, como a igreja daquela época não conheceu o Senhor Jesus Cristo também. Olha que o verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Que tristeza, irmãos! Infelizmente vivemos no século 21, que o ser humano se julga tão inteligente, e tão poucas pessoas conhecem o Senhor Jesus Cristo na sua autenticidade. O verso 14 dizia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que título é esse, pastor? Título: unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único. Jesus não foi criado. A palavra unigênito ela tem o sentido de extrair de si. Quando Deus enviou Jesus Cristo, que o Espírito Santo veio gerar no ventre de Maria, Deus extraiu de si aquela pessoa que ia nascer ali, num corpo humano. Olha o privilégio do ser humano. Irmãos, Deus se tornar carne, a carne que Ele tinha criada perfeita pelo barro e soprado nos narizes o fôlego da vida, aquela carne pecou, e agora Ele no ventre de uma jovem virgem, que ela tinha um compromisso com Deus, agora Deus gera um ente santo. É por isso que o anjo diz para Maria: o ente santo que há no teu ventre há de salvar a muitos.
E muitas vezes, irmãos, esses títulos nos ensinam tantas profundidades de Cristo, e nós não conhecemos que esse título, o unigênito do Pai, o único de Deus. Por que Jesus? Então Jesus é o Filho único de Deus? É o unigênito, é o único, é o primeiro, é extraído de Deus. Nós somos criação de Deus. Lembra que eu estou dizendo sobre a questão de extrair de si? Quer dizer, Jesus não foi criado, Jesus não foi formado. Jesus, Deus extraiu do seu interior, das suas entranhas, e formou através do Espírito Santo aquele que viria a ser o meu e o teu Salvador. Por isso que ele foi gerado sem pecado, ele nasceu sem pecado, que nasceu de uma virgem. Olha só, e ele morreu sem pecado para salvar o pecador. Porque Jesus, então, unigênito, o único, singular Filho de Deus, ele tem a primazia, ele tem tudo a favor dele. Ele é o único Filho de Deus, é aquele que não foi criado, mas foi gerado pelo Pai, o Filho autêntico que cria filhos por adoção. Jesus tinha que ser perfeito para criar uma geração perfeita para Deus. Ele foi gerado por Deus, ele veio a esse mundo agora, ele é o Filho autêntico, saiu de Deus e voltou para Deus para criar filhos por adoção. Agora nós somos filhos por adoção, como diz aqui o versículo 12. Versículo 12, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, as que creem no seu nome. Então o Filho autêntico, o Filho que foi gerado por Deus, aquele que saiu das entranhas de Deus, agora ele cria filhos por adoção. E isso é uma área da teologia sistemática, quando se fala exatamente sobre a adoção. É exatamente uma área que nós somos levados a Deus por Cristo, como filhos adotados, não pelos nossos méritos, nem pelos nossos recursos, mas através da aspersão do sangue de Cristo, através da remissão do sangue de Cristo, que limpa os nossos pecados, que lava os nossos pecados, e que nos dá direito a sentar a Ele, com Ele na mesa, para participarmos do seu corpo e do seu sangue. Filhos por adoção. A igreja agora está com Cristo, o único Filho unigênito que gerou agora filhos por adoção, para vivermos nesse mundo agora, já como Ele, o Filho, herdeiro de todas as coisas, também nos dando herança de todas as coisas. Olha o privilégio da igreja. Irmãos, eu não consigo entender como diante de um quadro desse, tem pessoas que não prezam por esse momento. Eu não consigo entender. Foge da minha capacidade de pensar e de entender. Porque a Santa Ceia é um quadro onde você se senta ao lado do Senhor e começa a ver as grandezas do Senhor, e da onde o Senhor te tirou e aonde Ele te colocou. O salmista diz que Ele tira do charco de lodo e coloca sobre uma rocha, e é verdade, tira você do mundo do pecado e coloca na rocha que é Cristo. Filhos por adoção. Nós somos agora membros da família de Deus, de filhos de Deus, a adoção em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho progenitor de uma nova criação. Quer dizer, é o Pai de uma nova criação, agora, através do Evangelho. Essa nova, desde o começo, irmãos, isso aqui é profundo, mas eu quero dar uma pincelada bem rapidinho. Nova criação, porque quando o homem pecou, até o homem pecar, nós não sabemos quantas pessoas foi salva. Não sabemos quantas pessoas foi expulsa do Éden com Adão e Eva. Nós não sabemos. Sabemos que o Caim saiu andar vagando e encontrou uma mulher e casou. Quer dizer, não foi só Adão e Eva que foi expulso do paraíso, lá do Éden. Foi isso não, do Éden. Adão e Eva foi expulso com uma multidão de pessoas, porque a lei de Deus era crescer e multiplicar. E ninguém sabe quantos anos também eles viveram lá. Imagina-se eras geológicas, e não sabemos quantos milhões de anos. Sabemos que foi expulso lá todos que pecaram, e Deus fechou o Éden, está guardado por querubins,
com espadas de fogo, guardando o Éden, que um dia será restaurado, como a Bíblia diz, no reino milenar terreno. Então, quando a gente olha para essa nova criação agora, a Bíblia Sagrada fala exatamente o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Está lá em Hebreus, está lá em Pedro, está lá em Apocalipse, você encontra isso aí. O Jesus Cristo sacrificado em favor de todos os salvos. Só que as pessoas não entendiam o mistério da igreja. É por isso que você, quando encontra no capítulo 3 aos Efésios, e Paulo diz, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, sejam conhecidos os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo, a dispensação que esteve oculta, mas agora revelada. Essa nova criação agora, é os demônios vendo e sentindo ódio, porque eles não puderam impedir aquilo que eu e você participamos desse quadro. Uma comunhão de um Deus Salvador com aqueles que foram salvos e sentam à mesa com Ele. O primogênito, criador, progenitor, aliás, de uma nova criação. Jesus Cristo também é o Filho primogênito que nos leva a coparticipantes da nova natureza. Precisava ter alguém com uma natureza especial para nos levar a uma nova natureza. E que nova natureza é essa? É necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que está sempre convosco. Nós somos participantes da natureza de Cristo através do Espírito Santo. E quando a gente olha, irmãos, para esse quadro, eu fico impressionado, é que essa nova natureza, muitas vezes, ela está ofuscada na vida das pessoas. Elas não deixam essa nova natureza usufruir da pessoa natural. E Deus quer exatamente fazer isso com cada um de nós. Deus quer que nós venhamos a ser domado por essa natureza divina que habita em nós através do Espírito Santo. Então Jesus Cristo é o Filho primogênito que nos leva a coparticipante da natureza divina. Se Ele não tivesse vindo, irmãos, nós íamos viver como aqueles irmãos do passado, sem desfrutar dessa natureza divina já no aqui e no agora. Nós não estamos ainda no corpo glorificado, mas nós temos a semente da natureza divina através do Espírito Santo. É por isso que Efésios 4:30 o apóstolo diz: fosse selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, para o dia da remissão. Então Jesus Cristo é o Filho que nos dá o direito da herança eterna, como diz Romanos 8:17. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Deus já fez tudo por você, pela tua vida, as suas necessidades, Deus já fez tudo por você lá na cruz do Calvário. As nossas chagas, nossas mazelas, os nossos pecados, Deus cravou na cruz do Calvário em Cristo para nos redimir da maldição eterna. Santa Ceia, irmãos, é para nós sentirmos o valor da salvação em Cristo. Você, como diz o pastor Armando Filho, você para Deus tem muito valor. Você é alguém especial para Deus, e é verdade. Você tem muito valor para Deus. E às vezes os cristãos hoje, irmãos, por não entender essa questão dos títulos de Cristo, e da pessoa de Cristo, e dos feitos de Cristo, não se valoriza a si próprio. Ai, irmão, sabe como que é? Eu sou menorzinho, sabe? E aí o arrogante, o herege: ô irmão, eu sou o menorzinho da casa de Davi, né? Ou da casa de Jessé. O menorzinho da casa de Jessé foi Davi. Quer dizer, eu sou
maior que Davi ainda. Quer ser tão humilde e arrogante e blasfemo. Irmãos, você para Deus é especial. Esse culto é um culto especial para Deus. É um culto especial para os cristãos. É o culto da coinonia. No domingo à noite é o culto da igreja com Deus. Esse culto aqui é um culto especial. É um culto de Deus com a igreja. Porque Jesus é o anfitrião. Ele que nos convida para a ceia. Não somos nós que convidamos o Senhor. Como diz o hino, vem ceiar. O mestre chama, vem cear. Tudo já está preparado. Ele já está sentado à mesa. E Ele olha para cada um de nós e vê o nosso interior. Ele vê o nosso desejo. Ele vê o nosso anseio. Ele vê exatamente as nossas necessidades. Ele vê tudo no nosso interior. Nós vamos pegar o pão que simboliza o corpo do Senhor. É pão. Mas simboliza o corpo do Senhor. E espiritualmente, o Senhor está conosco. Porque Ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ô irmãos, comece a pensar um pouquinho. Como diz o escritor aos Hebreus, um pouquinho só. Coisinha mínima. No valor que esse culto e no valor que Deus deu para cada um de nós. E quando quiseram questionar, Jesus falou assim, olha, uma alma vale mais que o mundo todo. O ser humano valoriza coisas que ficarão nesse mundo, mas a alma é eterna. Olha o preço. Se nós fomos resgatados, não foi por ouro, prata ou pedra preciosa, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Se uma alma vale mais que o mundo todo, quantas almas tem aqui? Qual é o valor que Deus dá para este local, neste momento? Irmãos, e as pessoas pensando em tantas coisas materiais, pensa no valor que Deus deu para você ter a vida eterna. Jesus Cristo, exatamente o unigênito do Pai, o Filho que foi gerado de Deus para criar uma nova criação para Deus. E agora publicamente os demônios veem, eles podem ranger os dentes, eles podem ficar urrando como leão, mas eles não podem tragar você e eu, quando nós estamos seguros pelas potentes mãos do Senhor. Outro título, irmãos, nós encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 11. E o Senhor Jesus Cristo gostava desse título. Mateus 18, 11 é o título O Filho do Homem. Daniel também recebeu esse título. E também um anjo recebeu o título Filho do Homem. E o Filho do Homem é exatamente o que esse título quer dizer para cada um de nós. É o Senhor Jesus Cristo identificando-se com a nossa humanidade. Isso deu tanto problema no começo da igreja cristã. Se Jesus era humano, não podia ser divino. Jesus não podia ter duas naturezas. Quantos concílios tem por causa disso? E até hoje muitas pessoas não entendem isso como devia ser entendido. Jesus tanto foi homem como foi Deus. Lembra que ele foi gerado de Deus, saiu de Deus, através do Espírito Santo. Entrou, vamos usar a expressão para você entender, aquele sêmen lá no ventre de Maria e gerou num corpo humano a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus gostava desse título, Filho do Homem, porque é o título que ele se identifica com a humanidade. Os fariseus questionaram, demônios sabiam disso. Jesus, filho da Bíblia, que nos viesse atormentados do tempo, cala a boca, capeta. Os demônios sabiam que aquele corpo humano era especial para salvar a humanidade. E às vezes quando nós lemos esse título, Jesus, quando ele diz o Filho do Homem,
E ele diz lá em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas sim, não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele é o homem que serviu a raça humana, e até hoje está servindo, com o seu sangue purificando nossos pecados, com a sua intercessão nos levando diante de Deus. Porque aquela intercessão de João capítulo 17, ele disse: não rogo somente por esses, mas por aqueles também que vierem a crer em ti pela tua palavra. Ô irmãos, como isso é grandioso para mim e para você, irmãos. Isso não é para você encher o seu ego e sair batendo no peito, não. Mas é para você pensar: Deus me amou de uma maneira, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que tal maneira é essa? Quero simplificar para você. Que tal maneira que é essa que Deus amou você? É de uma maneira sobrenatural. Agora, se você não se ama como salvo, o problema é seu. Você tem que se amar como salvo. Não é ser herege, bater no peito, não. Mas é dizer: Deus, muito obrigado pela salvação da minha alma. O Senhor veio na cruz se identificar comigo, para dizer que veio um homem salvar o homem. Aí é que eu vou entender Romanos capítulo 6. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem saiu o pecado. Por Adão entrou a morte, mas pelo homem Jesus entrou a salvação eterna. Oh irmãos, se você não tiver no seu coração a alegria de ser salvo, alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Irmãos, alguma coisa está errada. Não é com a Bíblia e com Jesus, não. É com cada um de nós. Então, o Filho do Homem, Jesus se identifica com a nossa humanidade. Outra coisa, o Filho do Homem veio para revelar a mentalidade da raça humana. Revelar a mentalidade da raça humana. Você vai encontrar nos evangelhos várias vezes que as pessoas estão no burburinho, né? Jesus fala: por que vocês consideram isso em vosso coração? Sabia o que os caras estavam pensando. Jesus sabia que os discípulos pensavam, sabia. Mas perguntava para os discípulos também. Jesus veio para revelar a mentalidade da raça humana. E isso é tão profundo que quando chegou na hora de escolher o Salvador e um ladrão, salteador, o que a raça humana escolheu? Barrabás. Ô irmãos, aquele povo foi ingrato. Irmãos, o ser humano é ingrato desde quando criou Adão e Eva. Até hoje o ser humano é ingrato. Com Deus, você acha: meu pai é ingrato, minha mãe é ingrato, meu irmão é ingrato, meu cunhado, minha sogra. Irmãos, você é ingrato para Deus pior do que qualquer ingratidão que você recebeu. Todos nós somos ingratos. Deus nos dá um dia de calor, nós reclamamos. Deus nos dá um dia de frio, nós reclamamos. Deus dá um dia de chuva, nós reclamamos. Deus dá um dia de sol, nós reclamamos. Deus dá um dia lindo, nós reclamamos. Deus dá um dia nublado, reclamamos. Deus dá saúde, reclama que está cansado. Deus dá emprego, reclama do emprego. Irmãos, Jesus veio com esse título Filho do Homem, primeiro para se identificar com a nossa humanidade, e segundo, para revelar a mentalidade da raça humana. Começa a ler os evangelhos pensando nisso. Jesus várias vezes, e é interessante que o ser humano, quando Deus questiona ele, lembra o caso de Sara, quando o anjo passou lá e falou para Abraão:
daqui um ano eu vou passar por aqui e Sara vai ter um filho. E a Bíblia diz que Sara riu. Aí o anjo falou: por que Sara riu? Ela falou: não, eu não ri não. Você riu sim, que eu vi você rindo. Isso me ensina uma coisa, irmãos. Como diz aquele louvor, da presença de Deus, eu e você não nos escondemos não, viu? Eu e você não nos escondemos da presença de Deus. Deus conhece o profundo e escondido de cada um de nós. Deus veio para se identificar com a nossa humanidade e veio para revelar a mentalidade da raça humana. Se Jesus permitir, na próxima Santa Ceia, nós vamos dar sequência sobre esses títulos que é tão importante para nós nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não vamos ficar na praia da fé, na praia da pregação do Evangelho. Vamos nos aprofundar nas profundezas do Evangelho, porque Deus tem grandes coisas para você e para a tua vida. Irmãos, Deus quer nos levar às profundezas. Deus, lembra lá o caso de Ezequiel lá? Quando o anjo chama Ezequiel: olha, vem, vou te mostrar um rio aqui, entra no rio. A Bíblia diz que as águas davam pelo tornozelo. Mais um pouco, dá pela canela. Mais um pouco, dá pelo joelho. Mais um pouco, dá pelos lombos. Mais um pouco, dá pelos ombros. Mais um pouco, não tem mais jeito, não dá pé, tem que nadar. Isso nos ensina grandes coisas, irmãos. As coisas de Deus, elas começam em pequenas coisas, mas elas vão se aprofundando numa dimensão enorme. Lembra o salmo que nós meditamos aqui, o Salmo 119? Olha, em todas as coisas havia limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Existe limite em tudo que o homem cria e faz, mas na palavra de Deus é ampla, ela é muito grande, e que nós venhamos aprender com esses títulos que Jesus quer falar com cada um de nós e nos ensinar muitas coisas. Nós vamos lá.